O senador Sérgio Moro conseguiu as 27 assinaturas necessárias para pedir o desarquivamento do projeto de lei que trata da prisão após condenação em segunda instância. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não foi votada em plenário. Agora, o requerimento de desarquivamento deverá ir para votação, na qual precisará de maioria simples para ser aprovado. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal derrubou por 6 votos a 5 a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento adotado pela própria Corte desde 2016. E aí, Roberto Mota, um dos beneficiados por essa decisão, foi o próprio presidente Lula, que na época deixou a cadeia, né? Que acha dessa possibilidade agora? Eu assustei agora, você falou Roberto Mota, um dos beneficiados por essa decisão. Não. Esse sempre esteve livre. Mota, o que aconteceu? O privilégio da companhia dele aqui, desde antes de 2019. O que acha dessa possibilidade agora da revisão novamente, Mota? Eu acho excelente, Brown, é um passo na direção da restauração de algum senso de justiça nas nossas leis, nos nossos procedimentos judiciais. É assim que funciona, até onde eu sei, quase que no mundo inteiro, né? Ou você é condenado, o juiz decreta a prisão, você vai preso e você recorre se tiver razões para recorrer, né? O Pavinato pode elaborar mais isso. E em muitos países, até onde eu sei, a prisão já é em primeira instância, né? Não tem nem esse negócio de segunda instância. Isso é lógico, isso é uma peça desse quebra-cabeças que precisa ser montado para que a gente volte ou entre pela primeira vez no Estado de Direito. A outra questão é a celeridade da justiça. A gente não pode... É muito difícil você desenvolver um país onde processos judiciais levam anos ou décadas, especialmente processos contra políticos corruptos ou até criminosos comuns, mas que têm acesso a bons advogados. Eu já falei isso aqui. O problema do Brasil não é segurança pública, não é crime. O problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil é a impunidade. O nosso senso de justiça natural é ferido mortalmente todos os dias, várias vezes por dia, com as notícias que a gente ouve de pessoas que cometeram crime envolvendo somas inacreditáveis, na frente de todo mundo, as provas estão todas ali, mas essas pessoas ou não são presas, ou são presas e soltas, ou recebem punições completamente desproporcionais à gravidade do crime que cometeram. Esse é o nosso problema, essa é a chave para que a gente ande para frente, acabar com a impunidade. Infelizmente, eu acho que, considerando-se as pessoas que estão no poder hoje, a luta vai ser muito dura. Fico feliz que a gente tenha um senador do calibre do Sérgio Moro liderando essa batalha. Tiago Pavinato. Olha, é uma questão complexa, claro, porque a discussão sobre a constitucionalidade dessa lei, se ela surgir, não é, ela vai ser certeira, é mais certo do que 2 em 2 são 4. Bom, eu quero retomar só 2 pontos e chegar até o Sérgio Moro. Esse projeto de lei, Mota, eu também fiquei um pouco ressabiado com esse discurso de cindir desde já a direita e deixar financeiramente e numericamente uma estrada livre para mais anos de governo Lula. Essa questão do registro, né, do que é direito ou não, isso de fato é uma grande bobagem, mas a gente precisa parar com isso e precisa parar também da parte dos filhos do presidente Bolsonaro que fizeram esta atividade de certificar o que é direito ou não, que bastava uma discordância, eles já taxavam de comunismo, e isso dá margem para esse tipo de questionamento, né? Será que é direita mesmo? Porque quando a gente começa a conversa de louco, não para mais. Quanto a ser responsável pela volta do Lula, a volta do Lula a presidente todos somos, né? Todo candidato que perde é responsável pela vitória do outro em uma certa medida, fato. Pela volta do Lula como player jurídico, é claro que todos envolvidos
nesta história tem um grau de culpa e, para mim, eu não posso deixar de assinalar aqui que o grau de culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro nessa história é ter convidado o Sérgio Moro para ministro da Justiça. Sem fazer nenhuma crítica ao Sérgio Moro, mas o fato dele ter abandonado a magistratura e aceita o cargo de ministro de Estado de um político que é visto como o arqui-inimigo e rival daquele que o juiz tivera mandado cumprir uma prisão preventiva, é óbvio que ele deu de bandeja ao Poder Judiciário o liame objetivo que faltava para se decretar a suspeição das decisões tomadas nos autos do processo contra o presidente Lula. Então, o grau de culpa não dá para negar esse fato. Esse sair da magistratura e para lá gerou essa questão objetiva. Eles iam liberar de qualquer maneira, eles iam achar outra justificativa. Pode ser, claro, tudo pode ser. Aliás, quem pode dar a última decisão pode achar a justificativa que for. Mas a justificativa dada foi essa. E, infelizmente, isso não dá para a gente negar. Agora, o Sérgio Moro é senador. Acho ótimo que o Sérgio Moro seja senador, porque eu tenho a mais plena consciência de que ele é mais adequado para a vida política do que para a vida de magistrado. Ele tem decisões muito mais frutíferas à sociedade, ele tem muito mais a contribuir com a sociedade estando na política do que na magistratura, eu não tenho dúvida. E ele trazer de volta esse projeto de lei é algo positivo. Por quê? Porque ele volta a tocar na ferida e dá ao Congresso, partindo do Senado, uma nova oportunidade de firmar-se como poder mais representativo dos poderes, que é o caso do Poder Legislativo. Se a população brasileira quer que o trânsito em julgado se dê a partir da decisão recursal, da primeira decisão recursal ou daquela exarada em instância originária, no caso de um foro por prerrogativa de função, por exemplo, essa instância que já seria a recursal em situações ordinárias, isso é muito válido, porque é o que o povo quer. O povo está errado. Bom, problema do povo. Todo o poder emana do povo, afinal de contas, que o exerce através dos seus representantes eleitos, que, no caso dos legisladores, fazem as leis. Então, se reflete o que o povo quer, é uma oportunidade do legislativo fazer valer esse anseio, que não é de hoje, que já vem de muito tempo do povo, e, frente a qualquer tentativa de sufocar esse projeto que emana desse anseio do povo, e não dá para falar agora, sabe o que é engraçado? Brown, Trindade, Mota e nossa audiência, o que é mais engraçado é isso. Prestem bem atenção nesse detalhe, que esse detalhe é pequeno, mas ele é fundamental. Nesse momento da história do Brasil, agora, não dá para nenhuma militância progressista ir contra esse projeto de lei. Afinal de contas, eles querem prisão imediata para todo mundo. Então, se tem um momento para esse projeto surgir, é esse. Ou provar-se-ão hipócritas na sua sanha anticarcerária, ou eles vão manter as aparências para que todo o dedo que eles apontaram, aqueles que estão presos ou respondendo por denúncias ou investigados por conta dos atos de 8 de janeiro, que se transmutaram em crimes, ou tudo que apontaram contra eles vai cair por água abaixo. Tem gente na imprensa que achou um absurdo a prisão preventiva do atual presidente no curso da ação Lava Jato pelo ministro Sérgio Moro, quando ele começou a desenvolver o processo da justiça, que achou um absurdo, porque mesmo sendo inimigo, mesmo não sendo eleitor, mesmo sendo opositor do Lula, não se pode admitir a quebra do devido processo legal e das garantias penais. E que agora eu vi, por conta do 8 de janeiro, pedindo construção de mais cadeia, porque papuda ia ficar pequena. Então a gente tem que fazer uma decisão lógica na vida. E esse é o momento certo para voltar a discutir esse tema.
E aí em Brasília é favorável o ambiente, Zé? Se for desengavetado mesmo o projeto, a tendência é de aprovação? Não, é muito difícil, Vitor. É dar tiro no próprio pé, né? Quem são os acusados aqui, os grandões? São os deputados e senadores que vão votar esse projeto, né? Mas é preciso discutir isso sim. E acho até um debate meio assim de elite, meio inútil. Veja bem, para o imaginário popular, não existe nesse negócio de prisão em segunda instância nem nada. A prisão é logo depois do crime. Por quê? O povo assiste ali, alguém cometeu o crime, vem a polícia, pega o camburão, joga a pessoa lá dentro do camburão, é isso que o povo vê. O povo mesmo, me refiro ao povo do dia a dia. E ali sai preso. Todo mundo assiste aquilo e acha que o cara foi preso quando cometeu um crime. Ou porque ele roubou uma loja, porque foi pego quando vai pego, ou porque ele matou alguém e a polícia chega, coloca no camburão e leva. Ali no imaginário popular está feita a prisão, né? Mas não é assim, não. Quem tem dinheiro, aí começa a diferença. Já contrata advogado, né? Já tem um habeas corpus, responde em liberdade. E o povo brasileiro, eu acho assim uma humilhação. É obrigado a conviver com pessoas que mataram, que roubaram. Isso, por exemplo, para uma cidade pequena é mortal. Você encontrar na padaria, no bar, na rua, com uma pessoa que matou um parente seu, um filho seu. É assim. E mesmo depois da condenação, num tribunal especial, que é o tribunal do júri, né? Que é quando o povo julga, aí ele é condenado, mas vai responder em liberdade. Sabe lá quando termina esse transitado em julgado. Então esse é o imaginário popular e a divergência entre a realidade e o que pensa o povo. O debate é muito interessante porque a Constituição fala, como disse muito bem o Pavinato, né, de que ninguém pode ser considerado culpado antes do transitado em julgado. Mas quando se fez a Constituição, se entendeu que era a segunda instância esse transitado em julgado. O Supremo era para dirimir as grandes questões constitucionais, reinterpretação da Constituição ou matéria constitucional. Ninguém constituinte imaginou que o Supremo julgaria a língua do P, o TODES, PODES e assim por diante. Desceria essas minúcias, né? Essa querela jurídica que ficaria apenas na primeira instância. Mas não, o Supremo está julgando isso. E agora tem inquéritos, vários inquéritos, propondo inquéritos, inclusive, né? Então está tudo errado. É preciso debater e colocar a prisão na primeira instância. E, excepcionalmente, ocasionalmente, por decisão do juiz, poderia mandar para a segunda instância, que na ideia do Constituinte seria o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas agora a coisa confundiu. Vitor, se o advogado for aguerrido e a pessoa tiver dinheiro para bancar, dificilmente alguém vai para a cadeia, porque prescreve. Ninguém consegue acompanhar o tal do transitado em julgado. Então, é preciso sim regulamentar isso ou, no mínimo, discutir essa tal prisão em segunda instância, que eu já acho tardia. Pavinato, diga lá. Pode tomar vinho sossegado. Zé, é o seguinte, já que está na moda falar do Banco Central, vamos lembrar do avô do Roberto Campos Neto, Roberto Campos. Ele tem uma obra fantástica sobre a época da Constituinte no Brasil. Uma obra fantástica. Eu acho que ele é o melhor analista da Constituição do que 95% dos constitucionalistas. Pavinato, eu queria só dizer que eu cobri a Constituição, entrevistei várias vezes Roberto Campos, trabalhei na revista Senhor, que era uma revista de economia, me deu aulas sobre CEPAL, sobre várias, né? E é verdade o que você está falando. É exato, ele falava isso, a Constituição vai inaugurar o paraíso da judicialização das coisas no Brasil. E dito e feito, porque a grandeza dos assuntos constitucionais, isso devia ser lembrado pelo Constituinte, como o Roberto Campos falava. A gente tem uma Constituição paquidérmica, que fala até do funcionamento do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Veja se isso é coisa para tratar numa Constituição. Você fala de pesca de baleia numa Constituição. Juros.
Então, assim, a Constituição ela trata de tudo, então tudo vai para o STF. Não pode se imaginar que a segunda instância era já o do trânsito julgado, porque numa Constituição em que você leva tudo para o STF, porque a Constituição trata de tudo, você criou um caos. Eu acho que o Roberto Campos, ele sempre alertou sobre isso. Talvez nós nunca estivéssemos discutindo isso se não fossem as redes sociais, os processos eletrônicos, porque antes, para a gente ter acesso ao fórum, a um processo, a gente tinha que ser estagiário, ter a carteirinha isso não é nem tão antigo, falando no começo dos anos 2000, a carteirinha de estagiário da OAB ou a nossa OAB de advogado. Então, a gente, às vezes, tinha que estar no caso. Era público o processo, mas o cartorário só dava pra gente os autos, pra gente tirar xerox. Pra gente tirar xerox e levar pro escritório, fazer análise daquele monte de papel. Então, ninguém tinha acesso a esse debate das coisas. Ninguém via escancarada essa ferida, né, da judicialização do tudo no Brasil. Então hoje é tudo fácil, a gente vê que nada anda, nada se resolve, a gente consegue ver todos os processos numa busca de Google, todos os processos que têm mais de 30 anos tramitando, todos os processos que prescrevem sem ter uma resolução de mérito. O caso do Sérgio Cabral é isso. O Sérgio Cabral foi solto por excesso de prisão preventiva. Tá certo? Tá certo. É a lei, mas a pergunta é por que não julgam? Por que não julgam este caso? E ninguém entende, ninguém se explica. E quando a gente tem acesso a isso, a gente pode primeiro perguntar e depois se indignar, como a gente está fazendo agora. Mas a gente precisa definir qual é o marco do trânsito julgado. Isso tem que ser feito na lei processual penal. Porque mexer na Constituição não dá. Não dá. A gente tem que fazer isso na lei processual para que isso caiba dentro da previsão do respeito ao trânsito julgado. Então a gente tem que mudar o marco do trânsito julgado. Mas sempre vale lembrar, a nossa Constituição, ela é um atropelo de caminhão. E também vale lembrar um outro dado. A justiça de primeira instância no Brasil nem sempre é tão justa. Existem casos de erro judicial bárbaros no Brasil. É por isso que existe o recurso. E agora a gente vê ainda esse embate do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, contra associações de magistrados que não querem voltar para os fóruns. Não querem. Se acostumaram a ficar em casa trabalhando remotamente. Então você imagina o número de erros judiciais que você não tem aumentado. Aumentou o número de decisões. Aumentou, claro. Mas e o número de casos que o juiz não compulsou, não viu lá um cadáver, não viu a perícia, não conversou com o perito, não conversou com a parte, não fez olho no olho a coleta do depoimento. Então é bastante complicado falar já em prisão na primeira instância do Brasil, até porque se o juiz erra, se o juiz manda para a cadeia alguém que não fez nada, com ele não vai acontecer nada. Não existe nenhum compromisso, nenhuma indenização. Mas é importante sim que se reveja isso na segunda instância.